Aqui? Não, tá Ah, aqui, ó, agora foi. Não, já foi, agora sim. Então vai, Carminha, tá? reapresenta de novo aí, Ok. então. Aqui é quando o usuário aqui, o stream, é que já está fazendo a transmissão, tá? Tá, então faça a apresentação aí para todos. Então, bom dia a todos. Essa é a audiência pública de encerramento de mais uma etapa de atividade da Maiara Regina Munaro na UFPR, e é com bastante alegria, né, que a gente fecha esse ciclo aí com a Maiara, mas é fechar um ciclo que não fecha, porque a gente continua sempre em atividades, Cradle nos to cradle. projetos, né? E nesse momento, então, a gente primeiro parabeniza a Maiara por mais esse trabalho realizado, né? E a sessão vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento a gente faz essa abertura e a Maiara, na sequência, faz a apresentação das atividades que ela realizou e o resultado da pesquisa dela. E no fechamento, a gente volta a falar, tanto eu quanto o Sérgio, embora eu tenha acompanhado pessoalmente, oficialmente, o trabalho da Maiara, mas nós tivemos um trabalho aqui em equipe, eu, o professor Sérgio, o professor Luiz Bragança, que lá de Portugal está nos acompanhando, né, enquanto nós estamos ligados ao projeto que é coordenado pelo professor Luiz Bragança, o ECOICO, é uma parceria com várias universidades internacionais. Então, Maiara, a partir do momento, fica à vontade para apresentar o seu trabalho. Eu vou desligar a minha câmera e deixo você conduzir o processo, tá bom? Então, bom dia a todos, cumprimento a todos que estão também assistindo. É um prazer estar encerrando mais esse ciclo. Foi um período curto, mas eu acredito que foi bem proveitoso. Então, o projeto foi intitulado, então, Diretrizes para a Implementação de Estratégias de Economia Circular no Setor da Construção Civil, Transição rumo a Edificações Circulares. Então, eu tive a orientação da professora doutora Maria do Carmo Duarte Freitas, mas também eu gostaria de agradecer por já todo o acompanhamento durante o doutorado, o professor doutor Sérgio Fernando Tavares. E nesse momento, num pós-doc, num pós-doutorado, as atividades são, não além da pesquisa, nós temos muitas atividades acadêmico-pedagógicas. Então, eu quero dividir em dois momentos essa apresentação, uma série breve, explicando algumas atividades acadêmico-pedagógicas desenvolvidas nesse período, que foram algumas disciplinas compartilhadas, orientações e participação, tanto em bancas quanto em eventos, e também a produção científica de artigos em periódicos e em anais de congresso. Além disso, também nós tivemos uma participação no mini curso sobre economia circular em congresso. Nesse primeiro momento, então, o foco desse pós-doutorado foi manter a linha de estudos desenvolvida durante os 4 anos de doutorado, que era acerca da economia circular no ambiente construído, mas nesse momento nós tivemos um recorte bem específico, tentando então mapear e analisar os principais obstáculos e direcionadores para implementar a economia circular no setor construtivo, e também levantar e propor diretrizes e critérios para possibilitar a desconstrução e o reuso de materiais e elementos das edificações. Mas, em paralelo a isso, nós também tivemos esses processos, esse acompanhamento mais próximo das atividades pedagógicas, e nós tivemos também trabalhos e publicações em relação à escrita científica, a esse processo de pensar e escrever, e também dessa questão da aprendizagem ativa na educação da engenharia. Bom, nesse primeiro momento, sendo bem breve, então, nas atividades acadêmico-pedagógicas, foram divididas em 4 partes, que foram as disciplinas, orientações e as participações. Em relação às disciplinas, o professor Dr. Sérgio Tavares, nós temos até uma parceria que eu sempre gosto de, quando eu sou convidada, eu apresento, digamos, minhas pesquisas, um pouco sobre economia circular nas disciplinas que ele dá no programa de pós-graduação em engenharia civil da Federal. Então, nós tivemos uma parceria nessas 2 disciplinas, da sustentabilidade aplicada às edificações e de projetos de arquitetura mais sustentáveis.
em relação às orientações. E é com até um grande prazer que eu vejo a dispersão do assunto de economia circular entre as pesquisas dos orientandos, tanto do professor Sérgio quanto da professora Maria do Carmo, e no próprio programa. Então, eu participei da orientação do mestrado da Giovana, que ela tentou, então, implementar o passaporte de materiais, que é uma ferramenta da economia circular através da plataforma BIM. Ela já defendeu e foi bem interessante, agora tem o processo de submissão de artigo. E também nós estamos na orientação do Adriano, que ele também está tentando abordar as metodologias ágeis com a estrutura da economia circular, de um projeto circular também, que é um grande desafio, e ele está num projeto de doutorado. Então, fico muito feliz por ver, então, as capilaridades do nosso estudo, e isso a gente também vê essa questão na participação em bancas, tanto de qualificação de mestrado, da aluna Flávia e também do João Felipe, que trabalham com a economia circular de uma certa forma, e também da defesa de mestrado do Felipe, que também trabalhou com cursos MOOC sobre economia circular, e está sendo bem interessante, e são ainda cursos oferecidos de forma gratuita na UFPR Aberta, no canal da UFPR Aberta. Então, fora isso também, nós tivemos, eu participei até ano passado, de 3 eventos acadêmicos científicos, em junho, em novembro e em dezembro, destacando que em todos esses congressos, também submetemos um artigo e todos eles foram publicados. Destaco também o evento, o segundo Congresso Internacional de Sustentabilidade Urbana, que foi um encontro bem interessante, de um alto nível técnico, onde tivemos grandes ideias, né? E também nosso artigo também foi publicado. Bom, agora entrando realmente na parte da pesquisa desenvolvida. Bom, então esse pós-doutorado surgiu para dar continuidade aos estudos iniciados já no doutorado. No doutorado, então, nós tivemos uma análise mais holística sobre a economia circular no ambiente construído, verificando origem, definição, as escolas de pensamento, o BAMB, que é o Building as Material Bank, que foi um projeto fantástico que aconteceu na Europa, e também nós exploramos de forma bem pontual algumas ferramentas de circularidade, entre elas o passaporte de materiais e também a questão das edificações reversíveis, né, transformáveis. E também demos uma pincelada em modelos de negócios circulares e políticas públicas brasileiras. No pós-doutorado, o nosso desafio, a nossa meta era tentar qualificar por que a economia circular tem quais são as barreiras para ela ser implantada, então, no setor construtivo, né, e quais também são as oportunidades de negócios que ela vai gerar, e também tentar identificar o que torna uma edificação desconstrutível, né, que eu possa reutilizar esses materiais no fim de vida. Então, nessa parte da produção científica, nós tivemos 6 artigos publicados em periódicos durante esse ano de pós-doutorado. Eu até gostaria de mencionar que nós não tivemos nenhum suporte financeiro nesse período. Mesmo assim, nós conseguimos produzir bastante, ao meu ponto de vista. Então, nós tivemos 2 artigos internacionais, que foram, inclusive, o Design for Adaptability in Disassembly, Guidelines for Building Reconstruction, foi aceito essa semana, então eu estava ontem mexendo no Pre-Proofs. Então, nós tivemos esses 4 artigos, e também relacionados à pesquisa, e 2 artigos relacionados à escrita científica, às metodologias ativas de aprendizado, que também mostram essa visão holística que um acadêmico precisa ter durante suas pesquisas. Além disso, nós tivemos também 3 artigos publicados em anais. Destaco agora, agora no início do ano, nós tivemos uma parceria com a professora Carminha, Sérgio Tavares e Luiz Bragança, que nós tentamos, na verdade, divulgar uma pesquisa do próprio pós-doutorado da professora Maria do Carmo no Porto, que foi um estudo bem interessante, eu vou falar um pouquinho mais para frente.
E também destaco da produção científica essa participação, essa oferta de um mini curso sobre economia circular no Congresso Internacional de Sustentabilidade Urbana ano passado. Bom, esses foram os principais trabalhos desenvolvidos durante esse período, né, iniciado em março de 2022 e finalizado agora em março de 2023. E agora, os trabalhos, apesar de ser um pouco mais prolíficos, eu gostaria de me ater a esses 4 principais artigos publicados durante esse período, e porque eles foram, digamos, os norteadores dessas pesquisas, e os outros demais artigos, eles foram os tijolinhos para construir esses principais artigos. Bom, falando então sobre essa principal publicação na Cleaner and Responsible Consumption, qual era a ideia? Foi fazer, então, uma revisão das barreiras e das oportunidades e também dos stakeholders, né, para a economia circular, tentando entender qual que é a perspectiva do setor em acolher essas ferramentas circulares. Então, esse artigo, nós começamos fazendo um levantamento de centenas de artigos que envolviam o tema da economia circular, e no primeiro momento, nós tentamos, então, qualificar quais eram as categorias de barreiras e oportunidades dentro do setor construtivo que influenciariam, então, essa assimilação dessas ferramentas. Então, nós primeiros, então, fizemos, então, uma categorização de 5 categorias, dentre elas foi a econômica, a informacional, a institucional, a política e a tecnológica, então, que relacionavam os aspectos, quais eram as barreiras relacionadas a essas categorias. E no segundo, e a partir dessa definição das categorias de barreiras e de oportunidades, nós também tentamos identificar e qualificar quais eram as pessoas relacionadas à cadeia de valor da construção civil que poderiam influenciar ou não a implementação da economia circular. Então, nós também fizemos um levantamento dos stakeholders e definimos eles em 2 grandes grupos, os internos e os externos à cadeia da construção civil, mostrando, então, a parte interna, que são os clientes, os profissionais de projeto, e aí entra engenheiro, arquiteto, design, mestre de obras, enfim, e também os suppliers, né, que, digamos, que correspondem, que garantem, então, o suprimento de recursos, né, e materiais, e os externos, que é o público geral, que, digamos, é o usuário depois, o locatário, enfim, e também o governo, que tem um papel também fundamental, e a gente viu isso mais adiante. Então, nós fizemos todo um estudo categórico inicial, e depois, então, nós conseguimos identificar quais eram as principais barreiras que estavam atravancando, por exemplo, então, a publicação, a implementação da economia circular. E elas foram levantadas em relação aos grupos, né? Por exemplo, econômico. Nós vimos 2 grandes grupos, que é a falta de incentivo em negócios circulares e falta de ajuda financeira. Depois, no informacional, a falta de pesquisa, educação e informação. No institucional, que são dentro das empresas, a falta de visão, estratégias e plataformas colaborativas. Na parte política, a falta de instrumentos regulatórios e a ausência de ações fiscais que corroboram, então, com essa questão da implementação da economia circular. E tecnológico, então, também essa questão da falta de processos, ferramentas e práticas, né? E também a falta de um sistema de gestão de informação. Eu não vou entrar e discutir cada uma dessas barreiras. No artigo, a gente tenta relacionar o porquê que a importância de cada categoria de barreiras levantadas, enfim, e de forma similar, nós fizemos a mesma coisa com as oportunidades da economia circular. A gente viu também que tem só menos destacado na literatura acadêmica essa questão das oportunidades, e a gente é uma tendência até do ser humano de destacar mais as dificuldades do que as oportunidades. Mas de forma similar, então a gente viu que na categoria de economia, o que oportuniza maior a implementação de práticas circulares incentiva modelos de negócios circulares. Na parte informacional, então, melhorar então a conscientização e a pesquisa sobre economia circular, e a gente vê isso que é um caminho
essa mudança de cultura, essa mudança de mindset é um dos principais gargalos para a gente começar a implementar tanto aspectos de sustentabilidade quanto de circularidade. Na institucional, então, estabelecer uma visão estratégica e educacional. Na política, ajuda financeira pública e ações fiscais e regulatórias. E na tecnológica, então, também o desenvolvimento de ferramentas para edifícios circulares e também um sistema integrado de informação. Bom, enfim, foi um trabalho bem robusto, deu muito, foram mais de 200 artigos analisados para tentar categorizar esses tipos de barreiras e assimilar em grupos, e a partir disso a gente começou a aprofundar as análises, né? Então, qual que era a relação de barreiras e oportunidades? E aqui num quadro bem gráfico, a gente conseguiu tentar assimilar aqui tentar analisar as principais, os 9 conjuntos de barreiras com os 7 conjuntos de oportunidades, tentando entender quais eram os stakeholders mais responsáveis por cada categoria. Então, da onde nós deveríamos, então, talvez cobrar ou exigir mais esforços para facilitar, então, a implementação de aspectos circulares. E com isso, então, a gente viu que na parte econômica e também informacional, o governo tem um papel mais predominante nessa questão de facilitar a implementação da economia circular. Já nessa parte mais tecnológica, é mais um nível interno dos próprios profissionais de projeto, que eles, digamos, teriam mais responsabilidade para atuar e tentar, então, desenvolver políticas circulares dentro das empresas, e o governo tem esse papel mais importante na questão econômica e informacional, na conscientização do público em geral. Com isso, eu acho que nós tentamos, então, e a gente consegue fazer cada vez mais camadas de análise desse artigo, mas então a gente consegue fazer essa relação categórica das barreiras e oportunidades através de uma análise nichada dessas categorias, dessas barreiras, porque as barreiras, elas estão intrinsecamente relacionadas e elas influenciam, então, nessa disseminação da economia circular. De uma forma bem simples, a gente consegue observar no lado das barreiras que a falta de processos, de ferramentas e práticas, ou seja, os aspectos tecnológicos que faltam para facilitar a implementação da economia circular, está intrinsecamente ligada com a falta de incentivos financeiros, né, e fiscais para a implementação, para o desenvolvimento dessas tecnologias. E essa falta de dinheiro, por exemplo, de uma forma bem geral, está muito atrelada à falta de instrumentos regulatórios e de um plano de governança que incentive o desenvolvimento dessas ferramentas. E a gente consegue indo mais afim que a falta de, então, digamos, de umas políticas públicas que importam, elas também estão relacionadas à falta, digamos, de informação e de cobrança do próprio público em geral e das próprias empresas. Então, a gente consegue entender, através de nós utilizamos alguns autores que utilizam esse tipo de abordagem, mostrar então que está tudo então interligado. Então, de forma concomitante, a gente sabe que as principais oportunidades, a partir do momento que eu melhoro a consciência e a pesquisa e a comunicação sobre economia circular, eu vou estabelecer uma maior visão e uma maior coordenação e cooperação entre as empresas para desenvolver esse tipo de estratégia. Com isso, o governo também vai se sensibilizar, vai andar junto, vai investir mais, e a tecnologia e os avanços vão sendo aprimorados e desenvolvidos. Então, é uma cadeia complexa, não é simples, não é totalmente direcional, mas que a gente tentou, então, ter uma visão um pouco mais aprofundada do porquê que a economia circular, ou de tecnologias, ou até da sustentabilidade, tem uma certa resistência em ser implementada na sociedade, principalmente na cadeia construtiva, que a gente já sabe tem uma certa estigma em mudar, e é um pouco
opressor por mudanças, né? E, então, eu acredito que esse artigo foi bem robusto e tentou ter essa visão um pouco mais aprofundada das barreiras e das oportunidades circulares na construção civil. Bom, já vou passar, ser um pouco mais breve, senão não vai dar tempo, não quero cansar todos, mas esse segundo artigo foi um outro conjunto de artigos, porque uma das ferramentas da economia circular é pensar as edificações como se fossem legos, onde eu construo e eu consigo desconstruir e utilizar as peças e componentes em outros sistemas, em outras formas construtivas. Então, ok, tá, se eu penso edifícios como Lego, então eu vou ter que desconstruir ele no final de vida. Mas como eu consigo desconstruir? Quais são esses critérios que facilitam a desconstrução das edificações no final de vida? Então, aqui nós fizemos um estudo que continuou do doutorado, que foi um aprofundamento, e tentar entender quais eram as diretrizes para a desconstrução, utilizando esse design para adaptabilidade e desconstrução, ou seja, o Design for Adaptability in Disassembly. Então, nesse artigo, nós também analisamos 250 artigos da literatura acadêmica e tentamos ter uma óptica tripartite, ou seja, analisando, primeiro, o que a comunidade científica está dizendo sobre isso e qual que é a terminologia utilizada para caracterizar um edifício para desconstrução, quais eram os principais temas discutidos entre os artigos e também tentar entender, então, quais são os critérios chaves para eu garantir a desconstrução de um edifício. Então, no primeiro momento, a gente viu que os artigos tratavam o tema da desconstrução com várias terminologias do ecodesign relacionados à desconstrução. E aqui, então, a gente conseguiu tentar entender e também categorizar essas abordagens, essas terminologias, em 5 grandes grupos. O primeiro, pensando no fim de vida, então, que utilizou o design para desconstrução, ou design for disassembly, deconstruction. Depois, pensando um grande conjunto de termos focados na industrialização da edificação, que partiu da industrialização, então, que tentava falar sobre essa questão da edificação modular, da construção desmontável, enfim. Depois, um conjunto de termos, pensando mais na adaptação da edificação, e aqui sobre uma ótica mais do usuário, como eu consigo moldar meus ambientes para que eu tenha maior flexibilidade dos ambientes e maior, digamos, capacidade de adaptação do edifício. Também é um conjunto de termos pensado nos requisitos de construção e demolição, pensando mais no reaproveitamento desses materiais e desses componentes, e, por fim, pensando também na eficiência dos recursos. Enfim, os termos são todos em inglês, eu não vou ficar lendo aqui, mas a gente viu que essa temática da design para adaptabilidade e desconstrução, ela é abordada com diferentes formas. Isso é bom, é ruim, é complexo pensar nisso, porque daí nós sentamos, então, ir um pouco mais a fundo e tentar relacionar essas terminologias de ecodesign. O intuito nosso não é padronizar, mas sabemos que, se tivesse uma terminologia padronizada, isso facilitaria a comunicação e a compreensão desse tipo de terminologia, que já não é óbvia, né, da construção civil, para facilitar realmente o diálogo e as explicações sobre o termo. Então, aqui, nesse quadro, que não é tão simples também, mas a gente juntou termos correlacionados, chegamos numa certa concordância que o design para adaptabilidade e desconstrução, o DFID, é um termo mais guarda-chuva e que consegue realmente abordar essas diferentes terminologias. E para o nosso, além dessa toda essa análise acadêmica, científica, quando nós chegamos a essa conclusão, nós também fomos corroborados, vendo que a primeira norma ISO, que está sendo utilizada
digamos, para padronizar essa questão, ela também usa essa terminologia. E também tem uma norma no Canadá e usa também essa mesma terminologia. Então, é interessante observar que, por meio de muito esforço, nós chegamos nesse tipo de conclusão, e as normas acadêmicas, o mundo mais corporativo também está chegando nessa mesma conclusão. Então, esse foi um trabalho bem interessante, e ele foi uma continuação de um primeiro artigo já publicado durante o doutorado. Então, depois dessa questão de das terminologias, o artigo, então, tentou categorizar os estudos. Então, o que esses 250 artigos estavam falando sobre a desconstrução? Então, o primeiro grande grupo falava sobre os princípios de projeto e construção, quais são os requisitos que o projeto precisa ter para garantir a desconstrução. Um segundo grande grupo fala sobre as ferramentas para permitir a desconstrução, e isso tudo ainda está muito no estado conceitual, tem muito pouco estudo empírico sobre edificações que eu possa desconstruir no final de vida. Um terceiro grupo fala sobre os componentes e as conexões, como elas precisam ser, né? E aqui de uma forma bem pragmática, né? As estruturas, elas precisam ser mais geométricas, mais lisas, mais acessíveis para garantir a desconstrução. Num quarto grupo, falou sobre então, essas barreiras e as diretrizes e direcionadores sobre o design da construção. E aqui mostra principalmente o grande gap de pesquisa, que foi, digamos, também um incentivador desse estudo, é que ainda não existe uma diretrizes padronizadas e reconhecidas pela comunidade científica para favorecer, então, a desconstrução. E o quarto e quinto grupo falando sobre essa questão de explorar esse estoque antropogênico, o que eu faço com esses elementos depois que eu desconstruo, o que eu faço com eles? Como eu vou reinseri-los nas cadeias construtivas novamente, e também sobre esse processo seletivo de desconstrução. Quais são os cuidados para que eu consiga recuperar de forma cada vez mais íntegra os materiais, os componentes, para que eu possa reutilizá-los depois. Então, aqui a gente vê bem certinho toda a preocupação acadêmica para favorecer a desconstrução, e de uma forma, foi bem interessante isso. E, de uma forma, depois de fazer essa análise, e utilizando um estudo base da Elma Drumiswijk, que é uma pesquisadora holandesa, que é referência nessa questão da desconstrução, e ela mostra que essa capacidade de transformação dos edifícios, como se fossem legos, ela precisa ter uma capacidade de desmontagem funcional, técnica e física. Então, ela fala que os elementos, os edifícios precisam ter sistemas independentes, sistematizados, favorecer um elemento base, uma coordenação do ciclo de vida dos materiais, porque, por exemplo, as edificações são objetos complexos, formados por camadas, e essas camadas possuem diferentes ciclos de vida, diferentes durabilidades. Então, a ideia é que eu consiga montar essas camadas de forma que eu consiga ter acesso às de menor ciclo de vida. Eu estou pensando nessa questão, então, nisso vai ter uma hierarquia de montagem, uma sequência lógica, e também pensando nessa questão da geometria e das conexões dos elementos. Agora, então, utilizando esses critérios que ela utilizou, foram 9 critérios. E abordando, então, os artigos, esses mais de 200 artigos, nós conseguimos, então, definir de uma forma bem sintética 60 critérios de desconstrução. Eu não vou colocar todos aqui, mas, então, eles foram categorizados nesses 8 parâmetros já definidos na literatura, e pensando, então, nessa questão da independência, o que os autores falavam muito, falando nessa questão do design aberto, em minimizar componentes, fazer o mais simples possível, e um processo com ferramentas simples, e também já garantir um plano de desconstrução no fim de vida. Nessa questão da sistematização, aqui a construção modular, a industrialização da construção, talvez seja o principal caminho para a gente conseguir implementar princípios da economia circular, pensando numa construção modular, materiais leves
e conexões secas, nada mais demoradas, e adotando, então, elementos básicos, porque assim eu garanto uma certa regularidade e padronização dos elementos, de forma que eu tenha, então, conexões reconhecidas pelos diferentes players do setor construtivo. Então, eu posso, eu sei que cada elemento vai ter um certo definido encaixe, um certo tamanho, um certo parâmetro, que eu possa reutilizar isso depois. Além disso, pensando nessa coordenação do ciclo de vida, o CCV é reduzir as interações entre os sistemas, ou seja, não fazer com que eles sejam dependentes. De forma até irônica, parece que digamos, as tubulações de água hoje em dia, né? Parece que nós estamos levando ácido ao invés de água, porque temos tubulações de aço e dentro de uma parede de concreto, enfim, de cerâmica, e que é difícil acessar, e tu sabe que vai ter algum problema depois de infiltração ou algum problema de vazamento. Então, a ideia é não ter isso, não ter sistemas escondidos, é facilitar o acesso a esses sistemas elétricos, hidráulicos, de telefones, entre outros. Então, pensar então, nisso vai pensar nessa corroboração, hierárquico entre as camadas, né? Identificando os ciclos de vida de cada sistema e facilitando também a montagem e a desmontagem no fim de vida, através do plano de desconstrução, de um plano de montagem e de manutenção, e também já pensando nessa questão da logística de desconstrução. Com isso, também pensando, então, adotar elementos com geometrias simples e conexões também simples e bem especificadas e mecânicas. Veja, aqui não vou falar em todos os parâmetros que a gente pensou, mas a ideia aqui realmente falando, parece, não é simples, mas não é fácil colocar isso em prática e realmente muda toda a forma como a gente planeja, constrói e consome as edificações, pensando elas como um serviço, não como um bem de fim de vida, que não como algo estático, mas como algo, uma construção, como algo realmente dinâmico que muda conforme os ciclos de vida das edificações. E só para finalizar esse artigo, então, a gente conseguiu, através dessa análise de 3 eixos, verificar realmente quais eram os principais termos de ecodesign que estão abordando a desconstrução na literatura científica. Também tentar entender quais são os principais temas discutidos entre a comunidade científica, quais são as principais preocupações atuais sobre o tema. E também nós conseguimos verificar realmente os principais critérios de desconstrução, enfatizando que a padronização e a pré-fabricação hoje seriam os principais líderes, né, para facilitar a implementação de, digamos, talvez uma circularidade nas edificações e facilitar a desconstrução no fim de vida. Bom, desses principais estudos seriam isso. Esses 2 artigos principais, eles também colaboraram para divulgar eles em outros artigos, nos outros demais artigos. E dessa parte, então, pensando mais na contribuição do projeto e da economia circular, foram os principais produtos desse 1 ano de pós-doutorado. Mas eu gostaria também de mencionar 2 estudos que eu achei muito interessantes e foram bem relevantes, eu acho já para a minha carreira acadêmica que eu estou desenvolvendo, que foi essa questão da jornada do acadêmico. Esse artigo foi, então, que a gente escreveu em parceria com a professora Maria do Carmo, e que a gente pensou em fazer um paralelo entre a jornada do herói, já reconhecida, né, no mundo atual, nos grandes filmes de super-heróis, enfim, mas tentar pensar nela, fazer um paralelo com a jornada do acadêmico, porque a escrita científica não é um processo óbvio, né? E eu acho que todos que estão na carreira acadêmica possuem essas similaridades, essas dificuldades em escrever e escrever bem. E a ideia, então, foi tentar fazer esse paralelo de forma um pouco leve e divertida para ilustrar como é que é a vida de um acadêmico, para tentar, então, o seu sucesso, no caso, que seria a publicação de um artigo de um periódico de alto nível. Então, a gente fez esse paralelo de forma inicial, tentando assimilar esses 12 estágios
do mundo da jornada do herói com a carreira científica, né? E por fim, então, nós fizemos essa jornada. Que o primeiro status, então, a primeira etapa é o status quo, quando o acadêmico, o pesquisador, o aluno ainda não sabe o que fazer. Depois é a definição do problema de pesquisa e tentar definir isso de uma forma bem prática, bem simples e que realmente aborde um problema de interesse da comunidade científica. Depois essa questão de segurança inicial, qual que é o método, se vai ser válido ou não, qual que é as dificuldades, se vai ser experimental ou não, acadêmico, enfim, toda essa questão inicial, que são muitas perguntas. Depois, então, que é tentar sair, quando vai sair da zona do conforto, é o encontro com o orientador, é a conversa, quando eles fecham realmente o problema e o acadêmico sai para o mundo, então, que ele vai ter então, esse comprometimento com a pesquisa, as incertezas e síndrome do impostor, que não vai ser capaz, enfim. Depois tem um artigo mais ou menos pronto, tem a primeira submissão, e normalmente a gente tem essa rejeição, e quem conhece o mundo científico, isso às vezes abala muito a sua capacidade de pesquisador, então não é muito fácil, mas enfim, você pega todas as críticas ou as sugestões dos revisores, reflete e tenta reescrever esse artigo e resubmeter, e isso faz inúmeras vezes até que consiga, então, o êxito, que é a publicação da sua ideia, do seu pensamento, mostrando que você também tem relevância sobre o assunto, sobre o assunto daquela comunidade que você tem interesse. Então, mostrando tudo isso, o artigo tenta passa por essas 12 etapas de uma forma bem rápida e um pouco divertida também, que essa era a ideia, tentar trazer descontração para o mundo acadêmico e mostrar realmente que a escrita é um processo cíclico, entre pensar, ler, escrever, planejar e ler novamente, e ler, muito ler. E, enfim, é mais ou menos sobre isso. E esse artigo tem um carinho muito especial porque ele surgiu de todo esse processo de escrita científica durante o doutorado. Nós depois fizemos uma palestra no programa de gestão da comunicação da Federal, de uma forma bem dinâmica, e depois disso surgiu a ideia de escrever esse artigo. Então, ele foi um fruto também de vários processos. E, por fim, que agora sim é o fim, eu só gostaria também de falar sobre esse artigo que nós fizemos agora no início do ano, que foi, digamos, uma generosidade da professora Maria do Carmo sobre as pesquisas de pós-doutorado que ela estava fazendo na cidade de Porto, e nós tentamos, então, analisar um fluxo de processos para a recuperação de azulejos históricos em prédios antigos na cidade do Porto. Porque lá, de uma forma bem similar, bem característica e bem única, eles possuem uma lei que corrobora com essa recuperação de artefatos históricos. Então, isso contribui muito com essa questão da formação de um banco de materiais de elementos históricos, onde eu possa depois reinseri-los novamente em novas edificações e também preservar a cultura do povo, da cidade, enfim, de uma cultura bem histórica. Então, foi um estudo bem interessante e, na verdade, é um estudo de caso de sucesso, né, que tenta, então, fazer realmente a formação de banco de materiais recuperados. E nós tentamos, então, entender qual que é o fluxo de processos que eles adotam para garantir, então, essa recuperação desses elementos históricos. E aqui também é uma interessante, nós fizemos uma análise bem simples, mas aqui a gente poderia aprofundar e tentar entender também a importância, então, realmente, de políticas públicas para contribuir, então, nessa questão da facilitação da economia circular, que é uma forma de circularidade, e isso volta no nosso primeiro estudo, que mostra realmente a importância de um plano de governança, da situação de governo, para facilitar, então, a disseminação de princípios sustentáveis e circulares na cadeia construtiva e em outras cadeias também. Bom, aqui, então, eu falei, então, desses 4 principais artigos, e qual que foi a ideia, então, realmente, desse pós-doutorado? O pós-doutorado, ele é um período relativamente muito curto, onde você tenta cada vez mais
aprofundar suas pesquisas e também tentar ter um pouco mais de autonomia como pesquisadora, onde também você começa a tentar trilhar também, ter os primeiros passos na academia, atuando na profissão de, enfim, mais pedagógica, enfim. Então, eu senti muito isso nesse momento. Foi uma fase de profundo trabalho, de muito trabalho, e também que eu consegui assimilar muito mais qual que é o encargo e a importância que a pesquisa tem, que o pesquisador tem e que o professor tem na formação e na divulgação de conhecimento científico de qualidade. Então, eu acredito que o objetivo proposto inicialmente no projeto, apesar de não ter tido nenhum incentivo financeiro, ele foi atingido de forma bem satisfatória, e também a gente conseguiu ter mais esse contato e essa atuação nas atividades acadêmico-pedagógicas. Então, de forma breve, não muito breve, foi isso. Agradeço a atenção de todos, agradeço novamente à professora Maria do Carmo, ao professor Sérgio Tavares e também ao professor Luiz Bragança, da Universidade do Minho, que já também acompanha a nossa jornada sobre economia circular desde o início do doutorado. Então, é um prazer trabalhar com vocês e agradeço. E é isso, muito obrigada. Parabéns, Maiara, pela síntese, né, de um universo muito grande de atividades realizadas. Então, o teu agradecimento, eu acho que ele é mais importante para nós, no sentido que nós que agradecemos pelo os brilhantes resultados, todo esse esforço, e que a gente sabe que não teve o recurso, né? Nós vivemos um momento. Você entrou no pós-doutorado conosco no momento em que o país não tinha nenhum recurso para apoio à pesquisa, e mesmo diante de todo esse desafio e aceitando um outro desafio, que é estar na USP em paralelo fazendo outro pós-doutorado, você, com toda essa explosão que é como investigadora, conseguiu desenvolver os dois trabalhos simultâneos. Eu agradeço a gentileza sua de ter apoiado também as nossas ações, né? O trabalho, a publicação que a gente fez conjunta lá em Portugal, da pesquisa que eu estava realizando também em nível de pós-doutorado, que eu ainda tenho outras coisas para escrever. O professor Luiz Bragança ainda vai ter que esperar, porque não com tanta intensidade, mas com uma demanda grande de atividade. Também fui conduzindo o meu e acompanhando os trabalhos dos alunos aqui, né? Eu acredito que não há nenhuma dúvida que a professora Maiara, que em breve vai estar dentro da universidade investigando, trouxe não só para o país, mas para a investigação mundial uma série de contribuições como resultado da sua pesquisa, não só de doutorado, mas a continuidade dele agora no pós-doutorado, né? Isso já está claro nas publicações, no volume de citações e do volume de publicações que você teve no teu ciclo, na tua jornada científica, né, como investigadora, o quanto que tudo que você já publicou e está agora consagrando-se com as citações, e isso a gente tem acompanhado também, né? Agora eu faço uso da palavra aí da sua irmã, da sua cara metade, que é igual, né? De que realmente existe uma excelente pesquisadora, uma pesquisadora que a gente se orgulha no país de ter ajudado na construção desse seu processo de formação, na construção do processo como professora, porque tive como te acompanhar em sala de aula, né? Tivemos resultados disso com publicação com alunos, por conta desse apoio. Ainda, acho que a nossa tarefa não se encerra, porque ainda tem uma aluna aí para orientar,
né? Então, você ainda fecha um ciclo, porque é obrigado a fechar um ciclo, mas continua as atividades. Eu tenho certeza que, para onde você for, a instituição que te receber está recebendo um brilhante já iniciado o processo de polimento, mas que ainda tem uma caminhada aí pela frente, que com certeza trará ainda muito orgulho para o UFPR e muito orgulho para a tua família, né? E orgulho para o Brasil, né? Porque a gente ter construído todo esse trabalho aqui. E a gente tem a expectativa que você fique no Brasil. Mas vamos em frente. Então, parabenizo, e eu não posso deixar de pedir ao Sérgio para também fazer uma palavra, porque ele tem esse papel, essa caminhada aí na tua jornada, e eu acredito que ele também queira fazer essa palavra. Tá? Eu é que agradeço e deixo você, assim, entregamos esse brilhante aí, que espero que onde você for, você consiga realmente mostrar o potencial que é e a grande pesquisadora que se revelou. Tá, Mayara? Obrigada. Sérgio. Ô, Carminha, muito obrigado. Tá? Estão ouvindo direitinho? Som, tá bom? Beleza. É até difícil a gente fazer, né, algum comentário complementar em face a isso tudo que a Mayara colocou, porque o trabalho dela é tão abrangente, de tanta qualidade, que fica complicado, né? A gente ainda tem que complementar com alguma coisa. Mas eu queria aproveitar aí a audiência aí também, né, e o registro, né, desse documento aqui, para falar rapidinho, né, um pouco da trajetória da Mayara, né? Quando ela me procurou para fazer doutorado lá em 2017, né, ela vinha da área de materiais e não tinha, assim, também ainda uma linha, né, muito clara do que ela queria trabalhar, né? E eu estava voltando, né? Fiz até 2016 o pós-doc lá com o professor Bragança, lá em Portugal, e eu vim dentro da mala com a história do Bambi, né? E falei, será que essa mulher vai se interessar por isso? O negócio está chegando aqui e ela vem lá dos materiais. O que será que ela vai querer fazer doutorado com isso, né? E na disciplina lá de sustentabilidade, que ela depois vem me ajudar agora também, né, no desenvolvimento aqui na pós-graduação, lá naquela primeira disciplina de sustentabilidade, eu fiz uma aula específica sobre economia circular, e ela olhou aquilo ali e falou, olha, eu acho que isso aí pode dar um caldo. E aí ela entrou de cabeça no Bambi, enfim, o resto da história, como se diz por aí, né? Então, já no ano seguinte, 2018, bem no iniciozinho do doutorado, né, ela já consegue fazer uma publicação lá no ETAC, né? A gente vai lá para Foz do Iguaçu apresentar lá no ETAC, o primeiro artigo dela, nessa jornada aí, né, como ela coloca aí, sobre economia circular. E, assim, é muita... assim, um momento realmente diferente na vida da gente, a gente vê como que a aluna consegue, entendeu, compor, né, a sua própria história, entende? E ter capacidade e autonomia para isso, né? Então, a gente às vezes sofre um pouco, né, como os alunos, que a gente tem que ficar pegando pela mão e fazendo tudo e tal, né? Enquanto que outros não, eles são exatamente o contrário, né? Eles é que abrem as novas perspectivas para a gente, né? Então, eu amarro assim, mais ou menos, né, dizendo que agora não é mais, né, a Mayara que foi a orientanda do Sérgio, mas é o Sérgio que é o orientador da Mayara, ela que vai passar a ser a referência agora. Tá? Agradeço aí, Mayara, tá? Todos esses momentos aí, essas coisas todas aí que a gente pôde dividir esse tempo todo, tá? Poderia fazer
considerações técnicas acerca disso tudo que você fez, principalmente esses últimos artigos, tá? Leiam, tá? Todos leiam os artigos de DF/AD da Maiara, que são sensacionais. Ela sabe que eu tenho um carinho especial por esses artigos, né? Tanto do anterior e agora por esse aí também. São artigos únicos, né? Não tem nada parecido na literatura técnica sobre isso. Então, assim, obrigado aí, tá? Por ter dado essa chance da gente poder aprofundar um tema desse que é absolutamente carente aqui no Brasil, né? A gente não precisa, né? Coisa óbvia, né? Ficar ressaltando o óbvio aqui, das nossas carências aqui, mas que a própria União Europeia também, né, Luiz, ainda está procurando as suas soluções. Eu acho que esses trabalhos aí, como o da Maiara, aí, vão ajudar também na busca dessas soluções, tanto aqui quanto aí na União Europeia. Tá? Maiara, tudo de bom. Tá? Bom, Muito só para obrigado. finalizar, então, e deixar registrado, então, eu sempre chamo vocês dois como meus pais acadêmicos, porque eu acho que eu estava no momento de decisão, não sabia o que caminho tomar, e você me fala sobre economia circular e o Bambi. No momento, nós dois não sabíamos muito o que isso poderia dar de doutorado, e nós começamos, eu abracei aquilo, falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu acho que foi a partir do que você me falou naquela tarde, eu me lembro que nós fizemos uma entrevista, de você de forma muito Uhum. generosa me acolheu, e uma aluna que você não conhecia, que vinha de outro programa, toda indecisa, né, enfim, tímida, falando isso, e nós somos, né, e estamos aqui hoje. Então, eu agradeço muito pela oportunidade e por toda a liberdade que você me deu durante essa jornada que a gente chama. A professora Maria do Carmo também, do lado pedagógico, acadêmico, me fez ter muito mais autonomia como profissional, talvez acadêmica, né? E eu acho que também é um orgulho para nós, assim, agora já me considero quase colegas de vocês, ver como o assunto está sendo também, né, digamos, estudado, já difundido através dos orientandos de vocês, porque quando nós começamos só tinha eu sobre economia circular, então não tinha muita troca de informação, e hoje já é um assunto que, da primeira publicação para hoje, já é um outro mundo, é um outro cenário, e a gente conseguiu ver o avanço do assunto na própria comunidade científica, tanto nacional quanto internacional. Então, isso talvez seja até gratificante para nós, como pesquisadores, ver que o teu estudo, o teu nicho de pesquisa está evoluindo com o tempo. Assim, claro que não é perfeito, e aí o artigo da jornada do acadêmico eu falo, mas mostra realmente tem muito trabalho, nada vem do nada, é muito pesquisar, é muito ler, muitas horas de estudo, então é muito esforço, então, mas é mostrar que é possível, né? Enfim, a pesquisa no Brasil ainda não tem a valorização que poderia ter, e não é só no Brasil, é no mundo também isso, a gente sabe disso, mas é uma função e é uma missão que eu assumi como pessoa. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser na vida. E pensando no meu assunto de pesquisa, a partir do momento que eu assumi ele no doutorado, eu entendi que isso seria, a minha vida profissional seria isso, e ponto. E outro papel que eu vejo importante é a disseminação da ciência para a sociedade como um todo, e isso de um lado da mulher fazendo ciência, principalmente, é um desafio, mas eu pego isso com muito prazer, e assim, eu acho que talvez o número de publicações, ou enfim, eu não vejo isso como um mérito, mas é um resultado de muito esforço, de muita pesquisa, de muito artigo, de muita revisão sistemática de literatura que eu fiz, e eu gostaria então de novamente de agradecer, encerrando esse ciclo com sucesso, talvez, né? Com missão cumprida. Isso aí, Maiara. Olha, parabéns. Eu acho que todos aqui que estão participando viram a qualidade do teu trabalho, vão ter a oportunidade de ler o resultado dele, né, as publicações. A gente agradece a audiência de todos aqueles que tiraram essa 1 hora para estar conosco aqui, acompanhando o trabalho da Maiara, tá? Agradecemos
ao professor Luiz Bragança, lá em Portugal, por estar aqui também acompanhando. É um privilégio para nós fazer parte do grupo de pesquisadores que ele prestigia aqui no Brasil, dado o tempo que ele tem dedicado às nossas atividades e a alegria que a gente tem de estar hoje aqui já com a professora Fernanda, que em breve vai estar com o professor Luiz, né, que é a orientanda do professor Eloy, que já te deixa um abraço, Maiara, também. Então, assim, hoje a gente, sim, Maiara, você não é mais a aluna, agora você é a colega, né? A colega de pesquisa, a colega futuramente professora, já é professora, já trabalhou nas universidades públicas e, quiçá, em breve, professora numa universidade federal. Então, assim, você já é professora, você já é colega e você é referência no Brasil na área de economia circular, com certeza. Tá? E, quiçá, eu acho que já é referência também no mundo pelo número de publicações que você tem e o número de citações que hoje a gente já percebe nos papers que você publicou, que todos, na maioria, são de periódicos de referência internacional. Tá? Então, encerramos esse momento, agradecemos a participação de todos. Ana Cristina, parabéns pela irmã brilhante que você tem, tá? Maiara, parabéns, querida. Você será a nossa eterna filhota entre nós. Mas a brilhante... A minha outra irmã também está aqui, prof. A Mariana também. A Mariana também, então parabéns às duas, tá? Pela irmã brilhante que tem. E a gente espera sempre, quando você vier aí a Curitiba, que você nos visite, que a gente possa estar junto para comemorar esse espaço, tá? E mantenha-se aqui conosco, enquanto o UFPR, nós dois pesquisadores da UFPR, como a sua casa, que sempre vai te acolher e te receber bem, tá bom? Obrigada. Obrigada a todos. Maiara, tudo de bom, tá? E muita luz nos próximos passos aí. Voltou a luz agora na USP. Por acaso. É isso aí. Vou encerrando aqui